encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar. Todo mundo achou Neemias 1? Amém. Nós vamos ler somente o versículo. Nós vamos ler no versículo 6. Neemias capítulo 1, versículo 6, depois vamos ler no versículo 4, tá bom? Diz assim, ó: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Versículo 4. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Nós vamos orar daqui a pouquinho, eu vou apresentar. São duas crianças, né? Colocaram 4 papel aqui, mas Leonardo Costa, tá aí? Ali vai apresentar o bebê, é isso? E Leandro, vamos apresentar ele também. Tá bom, é isso mesmo. É isso mesmo. Tem mais alguém que deu papel para apresentar o filho? Não, né? Então tá. A gente daqui a pouquinho vamos apresentar, tá bom? Na hora da Santa Ceia, em nome de Jesus. Levante as tuas mãos para os céus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para recebermos essa palavra, para entendermos o desafio aonde o Senhor quer nos conduzir. Por isso, Senhor, ministra os nossos corações. Fala com os teus servos de forma simples e objetiva. Nos dá uma palavra, Senhor, de encorajamento, e que nós possamos nessa noite ser nos ministrados pelo poder desta palavra. Trata e fala com cada um dos teus servos, segundo o teu querer, para a glória do teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém? Pode sentar. Hoje pela manhã eu estava falando aqui na igreja sobre nós como igreja entendermos que nós fomos chamados para vestir a camisa da noiva de Cristo. Amém? Existe um jargão religioso que me choca quando eu ouço pessoas me falarem assim. Às vezes você vai comentar alguma coisa da igreja. Não, meu negócio não tem vínculo com a igreja, meu negócio é com Deus. Irmão, se você não tem vínculo com a igreja, você não tem vínculo com Deus. Porque Deus, Ele se relaciona com a sua noiva. E quem é a noiva de Cristo? A igreja. E se nós não entendermos que nós somos a noiva de Cristo, nós não conseguimos crescer. Eu tenho notado, eu não nem comentei isso com o pastor João, mas depois que nós implantamos a visão celular aqui na igreja, como a igreja ela cresceu, mas não cresceu, pastor João, assim de... Porque a gente já teve evento até com mais gente do que tem hoje aqui. Mas o que eu vejo na igreja, ela não cresceu só em termos quantitativos, mas ela cresceu em termos qualitativos, em qualidade. Hoje nós temos uma igreja, por exemplo, eu olho daqui, claro, tem pessoas nos visitando, mas a maioria de vocês eu conheço. Por quê? Porque são pessoas que criaram feudo na igreja, pessoas que criaram raiz, pessoas que estão começando a entender o projeto de Deus. Hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero ministrar esta unção sobre a igreja nessa noite, que é a unção de Neemias, a unção daquele que é capaz de tudo pela obra que lhe foi confiada nas mãos. Amém? Eu quero que você olhe para esse irmão bonito que está do seu lado e diga para ele: eu quero profetizar sobre a tua vida, que a partir de hoje você não será como você era, porque a partir de hoje você tem um comprometimento, uma aliança com essa igreja, em nome de Jesus. Antes de eu continuar, eu quero te fazer algumas perguntas. Primeira delas: quem aqui a sua alma arde e anseia por almas? Levante a mão. Aleluia. Irmão, eu queria... Não, se eu perguntar agora não vai ser como a primeira vez, mas eu queria
Se tivesse um membro aqui vendo, muita gente levantou a mão, mas é um... não. Irmão, isso aqui existe por causa de quem? Nós estamos fazendo o que aqui hoje? O evangelho é para quê? Irmão, não perca esse foco, pelo amor de Deus. Existe uma contaminação aí fora, aonde estão tirando a essência do evangelho. A essência do evangelho nunca vai mudar. A essência do evangelho é almas, é vidas, e nós estamos aqui por causa disso. Aqui no nosso meio tem ex-drogado, ex-presidiário. Aqui no nosso meio tem ex-mentiroso. Aqui no nosso meio tem tudo que você imagina que não presta, que não prestava. Tem, amém? E Deus fez uma grande obra. Sabe por quê? Porque existe uma voz que não se cala, e essa voz é a voz profética. Essa voz é como a voz de Neemias, é uma voz que não se cala, e nós precisamos entender isso. A minha maior luta aqui na Bethesda sempre foi o povo entender isso, porque é difícil você ir na contramão da coisa. Porque hoje qual é a mão que se prega aí? Hoje ajuntou a fome com a vontade de comer. Do altar só sai palavra de prosperidade, que o povo vai ficar milionário, e no meio do povo tem um povo sedento que só quer riqueza. Amém? Riqueza é bom? É. Só que isso é secundário, irmão. Não adianta eu ter riqueza e não ter Jesus. Não adianta eu ter riqueza e não ser salvo. Não adianta eu ter riqueza e não ter comunhão com Deus. Não adianta eu ter riqueza e não sentir a presença de Deus. Então a essência para nós é vidas, e isso tem que arder no teu coração. Quando o bispo fica aqui, pesando na sua, para você ir para uma célula, e talvez você ache, o bispo tem um mundo disso. É porque o bispo quer ver você bem. Porque, desculpa, querido, talvez você seja um bebezão, espiritualmente falando, e você não sabe que se você não for acompanhado, se você não for para uma célula, logo você para. Porque o mundo, ele é atrativo. Você concorda comigo? Sim. Se o mundo não fosse atrativo, as pessoas não iam para o mundo. Então, quando eu não sou discipulado, eu não sou acompanhado, quando eu não tenho alguém para me chorar, porque todo mundo chora. Você sabia que às vezes me dá agonia, porque às vezes eu quero alguém para conversar? Sabia? O bispo, eu quero alguém para conversar, porque eu também quero chorar, porque eu não sou super-homem, porque eu também tenho os meus problemas, porque eu também quero ser discipulado. Então aí me escandaliza, porque tem pessoas que começou ontem e não quer isso. Isso é tudo de bom, querido. E às vezes a gente fala e você fica na retranca, ai, não vou, ai, eu não tenho tempo. Mas se você não investir na tua vida, hoje a pastora pela manhã, todo dia a gente vê a mesma cena, todo dia não, todo domingo, ela fica indignada. Domingo a gente acorda cedo para vir para cá, pastor, minha rua está infestada de testemunho de Jeová, e na sua maioria, senhoras e senhores. Quer dizer, uma senhora de 60 anos, andando a rua inteira, batendo nas portas, e com uma disposição de leão. E a pastora, nossa, por que o povo de Deus não é assim? Sabe por quê? Porque falta em nós a essência. Quando eu tenho uma experiência com Deus, eu passo pela essência, aquilo que eu vivi, eu quero que as pessoas vivam também. Então eu fui liberto da bebida, eu quero que as pessoas sejam também. Eu fui liberto dos vícios, da droga, eu quero também que os outros sejam libertos. O Senhor restaurou meu casamento, eu também quero que as pessoas vejam a restauração no casamento. Porque até aí as pessoas chegam na igreja, elas não entendem. Será que Deus pode fazer? Deus pode fazer infinitamente mais, porque Ele é Deus. A Bíblia diz que um dia Neemias está lá, ele era escravo, copeiro do rei, mas era escravo. Chega o seu irmão Hanani e traz uma má notícia, diz para ele: olha, Jerusalém está assolada, destruída, os muros estão queimados, as portas os muros derrubados, as portas queimadas, uma destruição só. Mas Hanani passa isso para Neemias com muita naturalidade. Parece que no coração de Hanani não ardeu nada. Parece que ele viu o problema, mas até aí, na legenda, o que eu posso fazer? Mas quando ele transmite a notícia para Neemias, a atitude de Neemias é totalmente diferente de Hanani.
Neemias, ele tinha algumas características que eu digo que é peculiar dele, ou seja, ele já era um camarada inconformado, é notório quando você lê sobre ele, vê a história toda do livro de Neemias. E quando ele ouve aquela notícia, ele fica indignado. Quando ele ouve aquela notícia, algo acontece no interior de Neemias. Então eu quero que você entenda, de um lado, preso, cativo, escravo, tem um jovem por nome Neemias. Lá do outro lado, numa cidade longínqua, tem Jerusalém, a cidade dos antepassados de Neemias, que está totalmente assolada. Quando ele sabe dessa notícia, ele fica mal, porque ele quer ir lá fazer alguma coisa, porque ele quer ir lá e ver o que ele pode ajudar. Ou seja, arde no coração dele fazer algo. Sabe o que às vezes me deixa eu indignado? É que tem gente que está anos na igreja, mas o coração dele é um coração insensível. Como é o nome daquela doença? É hanseníase. O coração da pessoa não tem sensibilidade. A pessoa está anos na igreja, mas nada arde no coração dela. Ela está 2 anos na igreja, ela não arde trabalhar numa rede infantil, ajudar na obra, fazer uma visita. Que mais tem na igreja? Fazer um trabalho social, vir no louvor, vir nas irmãs. Ele acostumou, ele está literalmente conformado. Então ele vem, vai embora, vem, vai embora, vem, vai embora. Está como Hanani. Ele está indiferente àquilo que Deus está fazendo e que Deus pode fazer. Mas Neemias não, irmão. O sentimento de Neemias é totalmente diferente. E no versículo 4, tem 4 coisas que me chamam a atenção, que acontece na vida de Neemias, aqui, no momento da notícia. E a primeira coisa que eu vejo é que, quando Neemias recebe a notícia, a primeira atitude dele é chorar. Neemias se desabou. Por quê? Acho que passou um filme na cabeça de Neemias. Tinha toda uma história, né? Os seus familiares, seus antepassados. E ele começou a recordar e lembrar, e ele começou a chorar, porque ele foi aquebrantado por aquela notícia. Porque o coração de Neemias desejava: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para mudar essa realidade? E ele desaba em choro. E aí o Senhor falou assim comigo hoje pela manhã: será que a minha igreja tem chorado pela minha obra? Irmãos, eu vejo os esforços. Vou fazer aqui uma comparação chula, tem nada a ver, mas eu vejo até às vezes, por exemplo, casamento no sábado da dona Candinha. Você faz de tudo para ir para o casamento. Você negocia escala com o patrão, você dá um jeito, não tem dinheiro, está com o cartão do fulano, do Beltrano, e vai lá no shopping, compra fiado o presente, mas você quer estar lá na festa. Então você faz de tudo. E às vezes, meu irmão, a gente fala, por exemplo, olha, sábado vai ter um seminário aqui na igreja para casais, por exemplo. Aí a tua família está destruída, o teu casamento está assolado, é só confusão, é só briga, ninguém se respeita. Mas vê se você veio aqui investir a tua vida no seminário. Então o que eu vejo? As pessoas elas investem muito mais naquilo que não edifica do que naquilo que edifica. As pessoas investem muito mais na matéria do que no espiritual. E aí isso te faz parecer com Hanani, indiferente. Eu falei aqui, nós perdemos um terreno pouco tempo atrás. Deixamos de comprar um terreno que hoje nós poderíamos estar lá, já com uma tenda, fazendo um culto dentro da tenda e construindo por fora. Perdemos porque naquela época a igreja não se ajuntou. Meia dúzia comprou a briga, deu o que tinha, carro, tudo. E os outros ficaram olhando, como Hanani, indiferentes àquilo que Deus estava colocando nas nossas mãos. Agora, quando eu entendo que eu sou como Neemias, eu tenho que chorar. Quando eu entendo, meu irmão, que eu faço parte, ele está aqui por acaso, irmão. Concorda comigo, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Hoje aconteceu um fato. Cadê a menina? Está aí a irmã do Leandro? Não. A Amanda dele? Vai vir depois, né? Aconteceu uma situação com uma pessoa que era daquela igreja. Aí me ligaram no telefone que a pessoa estava tendo que se jogar do prédio. Falou, só comigo, irmão. Falou, eu só não me jogo se o bispo Ronaldo vier aqui, irmão. Irmão, só comigo. Pra acabar, né? E aí eu fico pensando, até brinquei, depois eu falei, quando aperta o carro, lembra do bispo. E ao mesmo tempo eu
eu falei, glória a Deus. Porque mesmo nessa loucura toda, ele lembrou que ele tem um pastor. Que mesmo ele fazendo um monte de besteira, ele tem um pastor. O que eu quero fazer você entender? Quando eu congrego, eu tenho deveres, mas eu tenho direitos. E ser acompanhado, de ter um pastor, de crescer. Como é bom ver as pessoas crescerem. Quem aqui começou comigo? A dona Ana não está aqui, ela está de manhã. Quando o pastor João começou comigo, o pastor João era diácono. O pastor João não sabia nem pegar no microfone, queridos. E eu lembro que quando ele começou comigo, era eu, ele, a pastora, a pastora, ele, a pastora Luciana. Então ele tinha que me ajudar. Eu comecei a jogar na mão dele. E eu lembro, você lembra disso, pastor? As pessoas me procurando e falaram, nossa, o que está acontecendo com o pastor João, né? Onde ele está aprendendo? Onde? Por quê? Porque ele teve que se desdobrar. Ele teve que buscar. Então sabe o que eu vejo? Ele cresceu. A gente precisa crescer. A pior coisa que tem, você já fez uma leitura de você mesmo? Quanto tempo você está na igreja? O que você cresceu? Você está 10 anos na igreja, 10 anos, igual aquelas crianças, né? 14 anos. Mãe, cadê o Todd? Cadê a mamadeira? Tem uns desses. Pai dando um ursão, cadê o leitinho? Ai, meu filho, está bom de comer torresmo. Tem gente assim na igreja, está anos, vai estar no leitinho, sabe? Aí o bispo não me deu caminho, não vou mais na igreja, não tem amor nessa igreja. Um dia eu pastoreava uma igreja, irmãos, a gente tem mania de sair orando pelo povo. Mas eu nem tinha acho que umas 2 vezes eu passei e orei pelo irmão. Pra quê? Não tumulto na igreja. A igreja não tem amor. O bispo, quando ele vem, chega na minha cabeça, ele pula. Olha a conversa do irmão, de onde ele tirou isso? Sabe por quê? Pessoas que estão no leite ainda. A gente precisa crescer. E é isso que eu vejo a diferença de Neemias para o irmão dele. Neemias era alguém maduro, alguém de visão, alguém que tinha foco, alguém que tinha propósito. Por isso que ele chorou. E aí eu quero profetizar isso sobre a tua vida hoje. Eu sei porque Deus tem falado conosco. Eu estava ali agora, o pastor João falando comigo, bispo, a dimensão que Deus está nos dando, o senhor não imagina. Ele estava ali, né, maravilhado com o que Deus está fazendo. Só que não adianta ficar só aqui, pastor João. Isso aqui tem que invadir o teu coração, tem que invadir o teu interior, porque Deus vai usar a tua vida, vai usar a minha vida. Nós vamos ser um exército diferenciado nesse bairro. E a nossa igreja, quando as pessoas virem, elas vão ver a diferença, porque elas vão sentar aí, elas não vão ouvir leilão de oferta, elas não vão ouvir alguém aqui querendo arrancar as calças dele. Eles vão ver o povo que quer ganhar alma, quer cuidar de vidas. Sabe por que você se espanta quando a gente fala que a gente quer cuidar das vidas? Porque é até meio estranho. Cuidar de vida? Será que é verdade isso? Você já puxou a capivara dessa igreja? Será que é? Porque o povo está assim hoje. Está todo mundo meio com o pé atrás. Mas como lá na época de Elias, ainda há joelhos que não se dobraram a Baal. E aquilo que o Senhor tem prometido, Ele vai entregar a mim nas tuas mãos. E nós vamos fazer a diferença. Vamos pregar um evangelho sem agrotóxico. Vamos pregar um evangelho limpo. Um evangelho que cura, que transforma, que liberta. Um evangelho de poder. Um evangelho de ressurreição. É esse evangelho que Deus está confiando nas nossas mãos. Levanta a tua mão e diga: Senhor, eu quero a unção que estava sobre Neemias. Eu não quero tratar a obra com descaso, não. Mas eu quero andar debaixo da dispensação do Senhor. Aleluia. A última festinha que a gente fez da rede, eu fiquei muito contente. Irmãos que são membros da igreja, estavam nas barracas, brincando, trabalhando. Você não sabe como isso me alegra. Porque, a coisa que eu mais abomino é ver cristão que faz parte da igreja, mas, sabe, você só vê ele no domingo, sabe? Parece que a igreja para ele é Não, irmão. Desde quando eu me converti, a igreja faz parte da minha vida. Eu não sei o que é ficar um domingo sem estar na casa de Deus. Às vezes eu falo com a pastora, pastora, eu não sei se eu sou muito radical, porque eu não consigo entender pessoas que faltam no domingo. Eu não consigo. Eu vou voltar para aqui para ver o que? O Fantástico. Sei lá, domingo sem igreja. Não dá.
Mas sabe o que é isso, querido? É comprometimento, é aliança. E eu falei aqui esses dias sobre, lá no livro do Rick Warren, Uma Igreja com Propósito. Quem já leu esse livro? Então eu aconselho a você ler. Ele faz um gráfico e ele mostra a igreja mais ou menos como ela é hoje, como era na época de Cristo. Então Jesus tinha 3, que era mais próximo, tinha os 12, que eram os 12 apóstolos. Depois, uma certa feita, ele enviou 70 para um evangelismo, e fora os 70 havia uma multidão que o acompanhava. Então, isso trazendo para a igreja, o que acontece? Existem pessoas que são mais próximas, os pastores, a gente forma direto. Tem os 12, os discípulos, que são aqueles que trabalham na obra e tal. Tem os 70, que às vezes é aquele que faz uma faculdade, trabalha, mas assim, tem um tempo meio escasso, mas o tempo escasso que ele tem é para o Senhor. A gente vê que ele se esforça. Por exemplo, eu tenho o pastor Luiz, ele faz faculdade e trabalha, mas a gente interage, a gente conversa, e sabe, meu, o cara está ligado na igreja. Não é porque ele trabalha e estuda que ele se desconecta da igreja, não. Então às vezes você trabalha, mas você está conectado. Nós temos lá a nossa sala virtual lá, Família Bethesda, tudo que acontece na igreja está lá. As pessoas entram, interagem. Agora temos a multidão. Quem é a multidão? Os que não querem compromisso, os que são como Hanan, insensível, os que querem vir à igreja sem ele perceber, ele é meio me dá. Bota lá em Provérbio, lá as 2 irmãs, a sanguessuga, só me dá. Deus não quer uma relação com você só que ele te dá. Deus quer uma relação de reciprocidade. Deus, ele quer te dar, mas ele também quer receber. Ele quer receber o teu louvor, ele quer receber a tua adoração, ele quer receber o teu comprometimento com ele, com a noiva dele, com a igreja. Por isso eu quero, em nome de Jesus, junto com você nessa noite, vamos chorar por essa obra, queridos. Vamos nos mover em favor dessa obra. Agora tem um projeto. Vamos pegar um dia, falei com a pastora, vamos alugar uns 2, 3 ônibus, vamos encher os ônibus, vamos lá para o projeto, vamos ver as crianças, vamos fazer a obra. Falei com o pastor Neto, você tinha uma célula lá também. Agora, irmão, a obra só é feita quando tem choro. Se não tiver choro, a obra não anda. E quando eu amo, eu choro. Jesus amava Lázaro e chorou. Segunda coisa que eu vejo aqui nesse versículo, que além de chorar, diz a palavra do Senhor que Neemias, ele jejuou. Ou seja, Neemias falou: eu tenho uma situação, para mim no rei vai ser meio complicado, eu vou ver qual é a direção que Deus tem. E ele jejua, porque quando eu jejuo eu mato a minha carne e eu ouço a voz de Deus. E ele jejuou, e o Espírito ministrou que ele deveria ir até o rei. No capítulo 2 você vai ver isso. E ele encara o rei de frente, e ele é movido pelo Espírito, e aquilo que parecia o impossível acontece. Por quê? Porque debaixo do jejum e depois da oração, ele vai até o rei. Você tem jejuado por essa obra? Você já foi no monte? Porque periodicamente a gente vai com o pessoal de células. Você já foi? Você já veio aqui numa reunião de oração da igreja? Ou para você orar é chato? Se eu não oro, eu não tenho vitória. Se Neemias fosse um camarada carnal, ele ia sair aleatoriamente, mas ele não fez isso. A Bíblia diz que ele jejuou, ele queria ouvir a voz de Deus. Nessa noite Deus vai falar com você. Irmão, eu não quero aqui ter uma igreja, sabe, uma igreja que faz de conta. Aqui não é sítio do Pica-Pau Amarelo, para viver não faz de conta. É uma igreja que no domingo abarrota, na semana abarrota, mas é uma igreja que quando os desafios vêm, né? É uma igreja que quando ela tem que mostrar a cara lá fora, cadê essa igreja? Cadê o irmão? O irmão faz tempo que não vem. Cadê o outro? O outro disse que não dá. E o outro disse, o outro falou que está indo numa outra igreja. Pessoas que não têm comprometimento. Não, Deus quer levantar um exército comprometido com Jesus e com a igreja, a noiva. Amém? Assim como nós pastores, eu tenho diante de Deus, eu tenho um compromisso de cuidar da tua vida. É obrigação minha. E se eu não cuidar, Deus vai requerer de mim. Você tem obrigação com a tua igreja. Você tem que servir ao Senhor. E você tem que vestir a camisa da tua igreja. Deixa eu te contar uma coisa, não se escandaliza não. Nos Estados Unidos, as igrejas agora elas têm um costume. Inclusive a igreja do Rick Warren faz. E muitas igrejas de celular faz aqui no Brasil também. Que é um papel, isso, vamos chamar assim, como se fosse um certificado de compromisso.
onde o membro ele pega, ele escreve se comprometendo com a igreja e assina embaixo. Por quê? Você já notou que você requer o comprometimento do pastor com você? Se você ligar na minha casa, ou no pastor João, em qualquer lugar, e precisar da gente, a gente não te suprir em termos espiritual, de ministrar, sabe o que você vai falar? Estou fora dessa igreja, pastor não tem amor, pastor não cuida da ovelha, sim ou não? Sim. Amém? Essa é a regra. Mas qual é o teu compromisso com a igreja? Ele só dizimista, irmão, a igreja não vive só de dízimo. Porque sabe, tem gente que é assim. Não, o senhor não vai poder falar isso de mim, porque eu dou o dízimo. Não. Eu estou falando de aliança. Estou falando de vestir a camisa. Eu estou falando de amar. Amar tudo que Deus nos dá. Eu amo tudo, irmão. Uma flor, quando eu vejo aqui que a irmã arrumou o altar, trocou a flor, eu me alegro. Isso a gente precisa ter. E você precisa ter isso no teu coração. Você precisa gastar tempo de oração e de jejum por essa obra. Em terceiro lugar, depois de jejuar, a Bíblia diz que ele se lamentou. E eu falei que vem de uma raiz grega essa palavra, que na verdade ele não se lamentou, ele orou. Na verdade o lamento dele foi para com Deus. Então ele orou em favor da causa de Jerusalém. Você tem orado pela tua igreja? Eu não vejo, irmão, um grupo de irmãos aqui na igreja fazer uma reunião de oração aqui na igreja. Precisa ser pastor para orar. Eu não vejo uma pessoa falar: olha, irmão, quer vir orar de quinta-feira na igreja? Acho que à noite não tem nada lá. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Então toda quinta-feira, 8 horas, nós vamos ter um grupo que vai orar. Para não dizer que não tem, o grupo das irmãs, mas elas já são da rede de oração. Que elas vêm, né? Segunda, quarta e sexta de manhã aqui. E elas dobram o joelho aqui e oram. Porque se a igreja não receber a tua oração, ela não cresce, irmão. É guerra travada, é luta. Mas às vezes o meu sentimento é como Hanan. Eu estou vendo o problema, mas não me posiciono. Mas nessa noite você vai sair daqui como Neemias. Nessa noite você vai chorar por essa obra. Eu vou profetizar isso sobre a tua vida. Eu quero que Deus cele isso no mundo espiritual. Você vai chorar, você vai jejuar por essa obra. Você, querido, vai trabalhar em favor dessa obra. Nós fizemos o culto do Traga Mais Um semana passada. Bem, a igreja lotou, mas lotou porque tinha que lotar, porque Deus mandou. Aí eu fiz uma aliança, um desafio com as pessoas aqui, de trazer 5 vidas para lá, para ganhar um celular. Nem ganhando. Não teve um que trouxe 5 vidas. A gente brinca, querido, mas no finalmente das coisas, sabe o que é isso? A igreja não está evangelizando. A igreja não chora pelas vidas. Mas em nome de Jesus, eu creio, meu irmão. Eu profetizo, eu falo para o pastor João como é difícil pregar o evangelho genuíno. A gente prega, irmão, que tem que ganhar alma, mas a gente está falando assim para a igreja: olha, gente, nós vamos todo mundo pecar agora, nós vamos todo mundo sair e fazer coisa errada. Não dá a impressão que as pessoas ficam te olhando assustadas? Irmão, isso é evangelho. Não vai mudar. Nós fomos chamados para multiplicar. Nós fomos chamados para ganhar almas. Nós fomos chamados para discipular. Jesus não pegou os 12 e largou no vai da valsa, não. Jesus pegou os 12, andou com os 12, discipulou os 12. E quando os 12 estavam prontos, Jesus enviou. É isso que a gente quer fazer. Preparar você. Porque eu sei, meu irmão, nós estamos aqui trabalhando nas células, mas a gente vai abrir mais igrejas. E a gente vai enviar, Deus vai levantar pessoas compromissadas, que amam e que desejam fazer, e que Deus vai enviar. E talvez essa pessoa seja você, em nome de Jesus. Mas o que eu quero hoje é que você saia daqui como Neemias. Eu quero que você chore por essa obra. É inaceitável você não participar de uma célula. Esses dias uma família me procurou e falou: nós vamos sair da igreja. Por quê? É porque a gente não participa da célula. Mas eu falei: mas qual que é o problema que tem na célula? Tem bicho, tem morcego, qual que é o problema? Tá. Eu não entendo, irmãos. O povo não quer ser pastoreado, não o povo, né? A minoria. Querido, seja cuidado. Você tem que glorificar Deus por isso. A Bíblia fala que quando Jesus voltar, o Espírito Santo vai sair da terra. E as pessoas vão implorar e não vão ter. Então você tem, está nas tuas mãos. Faça parte. Ganhe almas.
ganha o seu condomínio para Jesus, ganha os amigos da faculdade, sabe? Parece que hoje em dia culto, para ter culto tem que ter, sabe, sempre fogo, pula, não, irmão, a gente precisa crescer também. Às vezes eu falo para a Maria Luísa que ela fica brava com a professora dela. Ai, mas a professora briga. Eu falo, filho, que isso só quer brincar. Só que a escola não é só brincar. Agora você está entrando no tempo das coisas mais sérias. E tem gente na igreja que é assim, ele só quer o movimento, mas ele não quer crescer. A gente precisa crescer, maturidade. Porque não adianta a gente pular aqui e ter um monte de gente doente no nosso meio. A gente tem que pular, mas com a igreja saudável e curada para a glória de Deus. Amém? Quem aqui é casado? Levante a mão. Você já tem uma célula na tua casa? Ai, Deus, ué. Leva a bênção do Bedidom para a tua casa, querido. Eu quero a restauração do meu casamento. A primeira coisa que tenho, eu vou colocar logo uma célula na minha casa, para Deus fazer a obra e restaurar o meu casamento. Amém? Quem aqui quer viver um meio de ano para frente diferente? Você acha que você vai viver? O que te garante que você vai viver? A fé? Mas a fé sem obras ela é morta. A quarta atitude que Jeremias tomou: chorou, jejuou, orou, se lamentou, mas não ficou só nisso. Ele teve atitude. Então, querido, se você não tiver atitude, você vai sair daqui hoje. O bispo falou, glória a Deus, mas não vai acontecer nada. Agora, se você sair daqui hoje focado, eu vou participar. Para você ver a importância, eu vou abrir uma célula aqui de sábado na igreja. Só que não é para vir ninguém que já está em outra célula. É só para quem está com dificuldade, para quem não pode. Provavelmente eu não sei se eu vou ficar direto com ela, mas eu vou dar o start nela. Nós vamos começar essa célula. Quero ver se a gente já começa, sem ser sábado agora, que vem o outro sábado. Nós vamos começar aqui na igreja 4 horas da tarde. Porque eu quero de todas as formas que a nossa igreja seja discipulada. Amém? Chega, irmão, eu não quero mais igreja de movimento. Eu quero uma igreja cheia do poder. A nossa igreja, para a glória de Deus, ela é uma igreja marcada pelo fogo, uma igreja que profetiza, que fala em línguas, que cresce, que é avivada, que o jovem dança, que a senhora canta, que tem, todo mundo tem espaço. Mas eu quero uma igreja séria, uma igreja que a gente vê o crescimento. E eu vou falar para você, para a gente fechar. Você que quer ficar em meio à multidão, irmão, sai dessa vida, querido. Você que não quer nada com Deus, é um dia vir na igreja e 2 meses fora, só fazendo coisa errada. Aí vem, esse é o tipo de vida que você quer com Deus? Deus nos chamou para uma aliança. E quando eu falo de aliança, eu lembro de casamento. Eu não consigo num casamento imaginar a esposa sair de casa, ficar 1 mês fora e vem, está tudo normal. O marido sai de casa, fica 2 meses fora e está tudo normal. Porque a gente tem aliança com Deus. Então eu sumo, depois eu venho, está tudo normal. Não, querido. Livro do profeta Jeremias fala sobre adultério. Tem muita gente que acha que aquele adultério é adultério de um marido com mulher, mulher com marido. Não, é adultério espiritual. É adultério da igreja para com Deus. Então hoje se conserta. Aproveitar que hoje nós vamos nos assentar à mesa do Senhor. Como quando eu era garoto, chegava em casa, morrendo de fome na hora do almoço, já ia rasgando para a mesa. Meu pai falava, não, nada disso. Tira o boné, vai lá, lava a mão, põe a camisa, depois vem comer. Mais ou menos assim, né? Se conserta. Faça isso hoje. Se lava no sangue e camisinha antes de assentar na mesa. Tira aquilo que é a tua desonra. Meu pai falava assim, não pode conversar assim com boné. Você está de boné, você não olha no meu olho. Ele fazia a gente tirar para olhar no olho dele. Homem tem que olhar no olho. Talvez esse boné espiritual não deixa você olhar para Deus. Então tira ele hoje, se conserta. Deixa Deus te usar. Eu estou olhando daqui, meu, que povo lindo. Já pensou todo esse povo fazendo alguma coisa para Jesus? Um lá no infantil, não tem problema. Bispo, eu tenho um dia da semana que eu posso apresentar para Deus aí. Não tem problema, Deus vai te usar.
É o meu sonho. Meu sonho diante de Deus. Eu sei que é quase impossível todo mundo, mas se 50% daqui se posicionasse, a história seria outra. Vai sim, em nome de Jesus. Eu creio. Aí Neemias chega lá e começa a trabalhar. E a Bíblia fala que 3 estrangeiros se levantam contra a obra. Por quê? Porque eles eram estrangeiros. O estrangeiro, ele não ama, eles não eram judeus. Que eles vão reformar Jerusalém? Não seja estrangeiro, irmão. Sabe? Para que eu vou vestir a camisa da igreja? Não. Em nome de Jesus, toda estrangeirice caiu por terra. Deus está levantando um povo aqui compromissado. E como Neemias, eu quero deixar isso aqui como profecia para a gente fechar. Como Neemias que cumpriu aquela obra em tempo recorde, 52 dias. Nós vamos, pastor João, isso é profético. Desse ano, final de ano para o começo do ano, o Senhor em tempo recorde, o Senhor vai dar um crescimento gigante nessa igreja, aonde nós veremos a mão do Deus Todo-Poderoso. Amém? A nossa conversa vai ser essa. Realmente Deus cumpriu a sua promessa. E o Senhor vai multiplicar. Eu não sei para onde nós vamos crescer, mas Deus, Ele dá o crescimento, mas dá a ferramenta, eu creio. Amém? E em tempo recorde nós vamos realmente fazer a diferença nesse bairro, em nome de Jesus Cristo. Vamos crer nisso, diga glória a Deus. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com